Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda e bem-vinda ao canal Pastora do Vale. Meus irmãos, hoje eu quero contar uma experiência, deixa eu puxar para cá, amados, da minha vida, né? Tenho muitas histórias na minha vida para contar. E eu quero contar um pouco por que eu saí da Assembleia de Deus. Não estou falando isso para denegrir o ministério da Assembleia de Deus. Não, só para contar um pouco da minha história. Quem sabe você também tem histórias parecidas e tem um motivo por que saiu, né? Eu gostava muito da Assembleia de Deus, até hoje eu gosto do ministério da Assembleia de Deus, né? Apesar dos problemas que tem no ministério da Assembleia de Deus, mas todo ministério, irmão, tem seus problemas. Não é fácil administrar gente, não é fácil administrar igreja, não é fácil nada, viu? Administrar povo, nada é fácil, né? Mas eu estou aqui contando só uma história e um fato que aconteceu na minha vida de quando eu estava na Assembleia de Deus. Hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus, né? E então, eu congregava ali com meu marido, meus filhos. Isso tem uns 20 anos já, viu, irmãos? Já tem uns 20 anos. Eu gostava demais da igreja. Eu gostava muito. Eu sou uma pessoa que quando eu congregava numa igreja, eu me apego demais ao povo. Eu amo demais aquilo que eu faço. Eu amo tudo ali. Amo o pastor. Quando trocava de pastor, me partia o coração, né? Porque a Assembleia de Deus tem um negócio de trocar muito o pastor. Isso faz as pessoas muito sofrer, né? Então, quando você se apega ao pastor ali, aí vem a liderança, a ordem de lá da sede para tirar, né, o pastor. E você pega amor àquele pastor, né? Muitas vezes é um pastor que você tem assim afinidade com a esposa do pastor e a gente fica assim, né, de coração partido. Mas enfim, quando eu estava no setor 32, né, e aconteceu algumas coisas dentro da igreja. Eu era uma pessoa que eu sempre batia o pé, eu nunca vou sair dessa igreja. Eu dizia, nunca vou sair dessa igreja. Irmãos, às vezes os nossos nunca, que a gente fala, né, se desfaz. Porque a gente nunca deve dizer nunca. Olha, eu já falo nunca. A palavra nunca está sempre na ponta da nossa língua. Porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos do futuro, né? Então, eu sempre assim, eu gostava de entrar numa igreja e ali armar minha tenda e ficar as minhas estacas. Eu não gostava de ficar trocando de igreja, eu não gostava. Porque quando você está numa igreja que você faz como que fala? Você cria uma amizade, você cria uma comunhão. E não é de um dia para uma noite. É um decorrer de meses, de anos, que você cria um vínculo ali com todo mundo, com o pastor, com mulher de pastor, com o grupo de irmãs, com todas as irmãs. Você cria assim um vínculo forte, porque é uma família de Deus. É uma família espiritual e cria um vínculo muito forte, né? E então eu amava ali aquela igreja. E o pastor me deu a função de dirigir um grupo de irmãs, de mulheres. O pastor tinha uma filha que era a mesma idade do meu filho, uns 9 anos. Você sabe que criança, né, irmãos? Sempre gosta, às vezes, de fazer uma brincadeirinha na hora do culto, né? Uma coisa que os pastores, eles só têm olhos para enxergar o defeito dos filhos dos outros. Eles não enxergam o defeito ou os defeitos dos filhos deles. Os outros é uma praga, é olhar, mas os filhos deles são santos, não repreende, não aprontam dentro da igreja. Esse é o defeito de muitos pastores. Só tem olhos para ver o defeito dos filhos dos outros, mas ele não olha o defeito dos seus filhos. E a gente, quando temos filhos, temos que saber que criança muitas vezes é inquieta, né? Quem tem filhos sabe disso. Se botar uma criança e ela ficar no banco quieta, não é fácil não. Por isso tem igreja que tem salinhas, né? E um certo dia, irmãos,
estava meu filho e a filha dele. Assim, no culto, sentado assim perto, né? Eu dirigia as irmãs, então eu sentava com as irmãs. Mas eles estavam ali, perto de nós no banco. E aí o pastor falou, vamos fazer uma oração. Levantou a igreja para fazer uma oração. E na hora, a filha dele, sabe, fizeram bolinha de papel? Bolinha de papel. De uma folha de papel e um estava brincando de tacar no outro. Ali, eu não vi. Porque se eu vejo, eu já repreendo meu filho. Né? Que a criança tem que aprender também. Porque a igreja tinha escolinha, mas nesse dia parece que não veio a professora e eu não sei que ninguém subiu. E na hora que o pastor... primeiro, a menina tacou a bolinha no meu filho. Bolinha de papel, que não machuca nem nada. E aí meu filho pegou a bolinha, tomou de volta. Mas eles estavam pertinho do outro, tipo brincadeira de criança. Só que o pastor, ele abriu o olho, e quando ele abriu os olhos, ele só viu a parte do meu filho tacando o papel de bolinha na filha dele. O que é que uma bolinha de papel faz, irmãos? Me diga. Se repreendesse porque para não tacar papel, amém, eu concordo, né? E aí, ela abriu o olho e viu o meu filho, que tudo era da mesma idade. Uns 9 anos, de 8 para 9 anos. Então são crianças aí. A parte que meu filho jogou, só que eles não estavam brigando. Eles estavam brincando de tacar papel um no outro. E quando o pastor, ele abriu os olhos que viu aquilo, meu irmão, o pastor se transformou. E eu gostava muito do meu pastor. Eu gostava. É o que eu falo. A gente entra ali, a gente aprende a amar as pessoas. Porque eu sempre gostei de criar raízes ali naquele lugar. E quando o pastor... Eu não vi aquela cena. Alguém que me contou depois. O pastor disse assim, o meu filho chama Josafá. Né? É o nome que Deus deu para o meu filho. Ele falou, Josafá, você está de castigo. Isso no meio do culto, irmão. Ninguém entendeu nada. Um dia de quarta-feira. Ninguém entendeu nada. Você está de castigo e você não vai sair daí. Se você quiser fazer xixi, se você quiser ir no banheiro, você vai fazer xixi aí. Olha, irmãos. Dentro da igreja, na hora do culto, irmão, como eu não vi, eu estava na frente, tipo assim. Aqui, as irmãs, as cadeiras das irmãs, e aqui do lado estava o banco. Então eu sentava nessa frente porque eu dirigia as irmãs ainda iam cantar. E nós sentávamos em cadeiras separadas, o grupo. E ele ainda falou assim, filho do pastor Elias. O meu marido era pastor. Você vê quando a pessoa às vezes quer humilhar outro, em pleno culto, em plena multidão, sabe? A pessoa humilha. Por isso que hoje, irmãos, eu não gosto de ver ninguém humilhar ninguém, principalmente na frente de pessoas. Porque é duro você ser envergonhado e humilhado em plena igreja, sem motivo. Ele era meu filho. Ele citou o nome do meu marido. O meu marido estava no altar. Ele falou, filho do pastor Elias, Josafá. Porque foi na hora que ele viu que o menino tacou a bolinha na menina dele. Você não vai sair daí. Se você quiser usar o banheiro, fazer xixi, você vai fazer aí nas calças. Olhe, irmãos. Olhe as palavras. Olhe a atitude. Falar que uma criança ia ter que fazer xixi na casa de Deus, porque o pastor disse que ele estava de castigo ali, estando a mãe dele, estando o pai dele. E o povo da igreja nos amava muito, porque nós, irmãos, nunca entramos em igreja, criamos contenda, nós não criava contenda. Então as pessoas aprendem a nos amar
onde nós entrávamos, as pessoas gostavam muito da gente. As irmãs, irmãos, eu nunca criei contenda, briga dentro de igreja. Nunca, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não falo isso para me exaltar, não. Então você cria uma comunhão plena com aquele povo, com o seu pastor. Eu nunca ia esperar aquilo do meu pastor. Uma coisa repentina, do nada. E ele falar isso, irmãos, é como se uma nuvem negra caísse dentro da igreja. E os irmãos ficaram todos paralisados. Todos ficaram... Parecia que tinha que abrir um buraco no chão. Eu não tinha aonde me esconder. Eu olhava para o lado que estava meu filho. Eu não vi essa cena. Eu não entendi. Eu não entendi. Aquilo, irmão, foi como uma flecha no meu coração. Em pleno culto. Em pleno, enquanto a filha do pastor estava também tacando bolinha no meu filho, mas ele não procurou saber por que aquelas crianças estavam brincando. E além disso, era uma coisa tão simples, né? Pedir para as crianças, crianças, por favor, incluindo a filha dele, sem injuriar. Tem tantas maneiras, irmão, de chamar. Até criança, ela tem sentimento. Na hora, meu filho ficou meio duro assim na cadeira. Ficou paralisado, porque todo mundo na igreja... Irmão, é como se o culto, aquela hora, acabou. Aquilo era o meio do culto, mas parecia que já era o fim. Não havia um glória a Deus. A igreja toda cabisbaixo. Uma reprovação total da atitude do pastor. Injúria. Injúria. Nós fomos injuriados dentro da igreja. E aquela tristeza entrou assim, aquela punhalada. Fiquei envergonhada. Fiquei com vergonha pelas palavras, não porque ter repreendido meu filho. Porque se precisar repreender, deve sim repreender. Mas ele falou que meu filho tinha que fazer xixi ali dentro da casa de Deus, que meu filho não ia subir para o banheiro. Mas nem eu que sou mãe dou um castigo desse. Eu não saí do meio do culto. Porque se fosse outra mãe, de sangue quente, saía no meio do culto. Pegava seu filho, saía do meio do culto. Mas eu não, irmão. Eu sempre, graças a Deus, soube contornar as coisas e ter autocontrole, porque é muito importante que você tenha um autocontrole para você não agir na emoção. O meu pastor agiu na emoção. E aquele culto, irmão, parecia um velório. Parecia um velório. Aquela nuvem de tristeza caiu, tomou o coração das irmãs, porque as irmãs gostavam muito dos meus filhos e gostavam muito da gente. E sabe, aquilo é como se uma rosa que murchou. E aquele clima pesado no culto, eu não via a hora do culto acabar para mim ir embora, né? Porque mãe é mãe, ela se fere, ela se machuca, principalmente com uma cena dessa. Porque eu tenho estrutura do meu filho ser repreendido por alguém, se ele estiver fazendo coisa errada, eu tenho estrutura, eu sempre tive. Mas foi as palavras, foi o modo, porque não só foi o meu filho que estava também, estava a filha do pastor ali também. Se ele falasse, Josafá, fica quietinho aí, filho. Amém, amém, também amém. Mas falar que ele tinha que fazer xixi dentro da igreja, irmão, é um desrespeito à casa de Deus. E se meu filho tivesse vontade de fazer xixi e fizesse xixi ali dentro da igreja? Eu fiquei muito triste. Seriamente fiquei. Na sexta-feira tinha culto. Eu não apareci. Eu não perdi a culto por nada nessa vida. Eu não perdi a culto por nada. Mas na sexta-feira que teve culto, eu não apareci. Então, ele ficou preocupado. A esposa dele ficou preocupada, né? E me ligou. Eu falei, irmã, eu estou muito triste. Eu estou muito triste e, seriamente, hoje eu não quis ir na igreja.
Ela falou, por quê, irmão? Irmão, me perguntar por quê? Por que que eu estava triste? Falei, irmão, você não viu o que o pastor Luiz fez em pleno culto? Injuriou meu filho? A irmã não viu? Ela estava do meu lado, irmão. Aí ela falou, irmão, é por causa disso. Irmão, pode falar para ele. Estou muito triste. Eu nem consegui conversar no meu culto na quarta-feira, no dia do episódio, eu fui para casa. Triste. E enfim, ficou um clima ruim na igreja, a gente continuou indo para a igreja. Aí ele ligou, pediu perdão. O meu marido falou, pastor, eu quero que o senhor peça perdão para o meu filho Josafá. Porque o meu filho não quer nem ir mais na igreja. O meu filho com 9 anos. Ele ficou tão injuriado. Então, vocês pensam que criança não tem sentimento? Criança tem sentimento. Criança tem sentimento. Meu filho falou, mãe, eu não quero mais ir na igreja. E meus filhos nunca hesitou de ir para a igreja. Eu não quero, mãe, eu estou com vergonha. Você viu? Como um pastor pode ferir o coração de uma família inteira por faltar sabedoria. E assim, meus irmãos, aquilo ali parecia que a igreja não era mais a mesma coisa, o clima não era. O meu marido falou, peça perdão para o meu filho Josafá, que meu filho não quer nem ir mais na igreja. O irmão feriu o meu filho. Você pensa que ele pediu perdão? Não. Então o clima ficou, sabe o clima pesado? Sabe quando não tem clima? Então ele ligou para o pastor da sede do setor, né? Como ele não tinha nada para falar contra nós, não perdíamos cultos, exemplar na igreja, eu dirigia as coisas de Deus com responsabilidade. Ele não tinha como, sabe, dizer que nós fizemos alguma coisa. E aquele clima ficou pesado na igreja, os irmãos comentando, né? E ficou, sabe que o povo comenta, quem vai tampar a boca do povo, eles viram dentro da igreja esse episódio acontecer, é como se eles sentiram. Ele ligou para um pastor lá da sede, do setor 32, no Jardim Vila Formosa, e pediu para nos levar para lá. O pastor perguntou por quê. Ele falou, não, é porque lá na sede eles vão estar lá, vai dar mais fruto, não sei o que, inventou uma ladainha para o líder, porque não tinham o que dizer. Não brigamos, não fizemos escândalo, continuamos tristinho para a igreja, por causa daquela situação. Fora dizer que um dia a mãe do pastor pegou meu filho pela orelha, tirou de dentro de um carro, de um passeio que nós viemos. Tirou meu filho puxando pela orelha, né? Não brigamos, não fizemos escândalo, né? Então muitas coisas começaram a acontecer. Ele pediu para nós, o pastor, levar a gente para a sede. E o pastor pediu para a gente congregar lá na sede, no setor 32. Ficamos lá 4 meses. Mas sabe, meu coração não pedia mais para ficar naquele ministério. E enfim, nós saímos, porque não tinha. Nosso coração foi quebrado, nosso coração foi rachado ali. Um lugar que amava, fomos pisados, humilhados, quase completamente expulsos, porque nós não saímos da igreja. O pastor achou, puxa vida, eles não vão sair, então eu vou pedir para o pastor lá da sede, tira eles. Você está entendendo por quê? Que eu saí da Assembleia de Deus. Não estou condenando a Assembleia de Deus, é um ministério maravilhoso. Mas tem pastores que não têm sentimento, injuria as pessoas no meio do culto, fere famílias, por isso que às vezes sai famílias e famílias e famílias, porque sentem-se feridos, porque tem pastor que gosta de se aparecer, e ele gosta de injuriar as pessoas em pleno culto. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, tá bom, minha irmã, meu irmão? Não sei se você vive uma situação assim, parecida. Que o Senhor te abençoe. E eu senti de fazer esse vídeo, não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Fique na paz do Senhor. Ficou longo este vídeo, mas não tem problema. Eu precisava explicar direitinho. Tchau, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.